O TV Câmara Cast de hoje é muito legal. Eu garanto para você, porque nós vamos falar de esporte de alto rendimento, vamos falar de triatlon, alimentação e muitas outras coisas, né? E aí eu agradeço muito a presença da Elinay Freitas. O que eu posso falar? Professora, atleta? O que eu devo falar? Hoje eu sou professora, sou profissional de educação física, sou mãe, Tá certo. sou gestora, sou atleta amadora. Então, mas posso chamar de Elinay Freitas, sem problema nenhum, né? Elinay, eu quero muito primeiro, né, em nome da TV Câmara, da Câmara, agradecer muito a tua presença aqui. A gente fez o convite, você remanejou aí alguns outros compromissos e está aqui para a gente bater um papo. Obrigado, tá? Eu que agradeço a lembrança, o convite e acho que vamos fazer um papo aí. Vamos lá. Mas antes de a gente começar, eu sempre gosto do seguinte, quem é Elinay? Fala um pouquinho, nasceu onde, conta um pouquinho da tua história para quem não te conhece ainda. Vamos lá, fala pra gente. Bom, nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas né, a história é meu pai de Garopaba, minha mãe é do Rio Grande do Sul, de Osório, os dois se conhecem em Porto Alegre. Acabo nascendo lá e a gente vem criança para São José. E meu pai e minha mãe construíram, né, minha mãe é profissional de educação física, professora de natação há muito tempo. E aí construíram uma escola de natação no município. Essa escola tem 38 anos, chama Tubarão. Então eu cresci nesse meio, né? No meio do esporte, no meio da natação, acreditando muito na educação através do esporte. Acabei tendo algumas experiências enquanto atleta muito amadora quando criança, entre tipo natação. Assim, por exemplo? Participava de eventos de natação, Tá. tanto competições em piscina, tive as minhas primeiras experiências em águas abertas, que é o que a gente chama hoje, né, as travessias, Sim. nadar no mar. Aos 9, 10 anos de idade, a gente tem aí a tradicional travessia da Lagoa da Conceição. E você participou? Participava Nessa idade? já desde criança, tem aí Junto com a mamãe? com mãe, pai, os alunos da escola de natação. E na sequência, né, uma lembrança até que marca bastante é a participação num primeiro triatlon. E aí por volta dos 10, 11 anos, eu lembro a série da escola, que era a 5ª série, e do professor de educação física apavorado, né, ou surpreso de como assim você fez um triatlon e o triatlon, né, naquela época era a mesma distância que hoje adultos fazem, que é um sprint triatlon, né, não é nada muito grande, mas hoje a gente tem a modalidade já mais desenvolvida e as crianças fazem distâncias mais curtas. Então eu tive essa experiência na infância, na adolescência, né, criada no meio esportivo. Escolhi educação física, então sou profissional de educação física. Logo que me formei, dividi a minha atuação entre as aulas de natação, na escola de natação, ou das modalidades, né, das atividades aquáticas. E iniciei, né, junto com um outro colega de faculdade e a minha mãe, que era, vamos dizer, o sonho dela, um projeto de iniciação esportiva na modalidade. Então, esse projeto começou em 2002, aqui em São José, um dos primeiros projetos que a gente teve no Brasil. E aí, a partir disso, né, outras experiências, acabei me vinculando, fui estudar, voltei para os bancos acadêmicos, fiz mestrado, fiz o doutorado, acabei dando aula na universidade, na formação de profissionais de educação física, né. Por lá caminhei os últimos 16 anos e mais recentemente estou atuando também na área da gestão esportiva junto à Confederação Brasileira de Triatlon. Oh, que maravilha. Agora, Elinay, você teve uma base, você teve sua mãe, você teve um ambiente. O pai também era esportista? Meu pai fez os dois maratonistas, triatletas. Então tá, você teve isso aí, né? Quer dizer, você tem irmão, desculpa perguntar? Eu tenho uma irmã mais nova. E ela também seguiu ou não? Ela seguiu, nadou mais do que eu, foi mais longe na natação, foi atleta de natação. Mas eu te faço uma pergunta, tu acha que se tivesse nascido num outro ambiente, tu iria para esse caminho? Eu sei que é difícil a gente falar. Não, tudo bem, eu até entendo que seria difícil, mas assim, tu tinha incentivo já desde pequena, então pai e mãe, tua mãe já, ou tu vivendo naquele ambiente ali, tu já tinha isso, né? Quer dizer, isso. Facilitou. Eu acredito que o ambiente no qual a gente está inserido, ele é de extrema importância, principalmente falando em formação de pessoas.
o exemplo arrasta, eu acho que é uma Exato. verdade. Exatamente. Mas eu acho que a gente não pode generalizar, Claro, né? E ao claro. longo desses anos trabalhando com formação, principalmente formação esportiva com crianças, a gente recebeu, né? Tenho crianças em que acontece o movimento oposto. Exato. A criança começa a praticar, a participar, a se envolver, a gostar, e ela consegue mudar esse contexto, contexto familiar, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente precisa oferecer, né, o acesso, falando de esporte, falando de práticas saudáveis, né? Ter o acesso, eu acho que é um ponto importante. A minha pergunta, na verdade, ela é um pouco até retórica, né? Porque a gente não tem como, né, saber se tu iria. Mas, de repente, poderia dizer assim, olha, Fábio, eu acho que eu iria. Que é uma paixão tão grande, talvez assim eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Agora é evidente que tu tivesse. Eu, por exemplo, aqui nessa cadeira já sentaram pessoas que, por exemplo, trabalham na imprensa. E não tinha ninguém da imprensa, era uma paixão que ficava lá escondidinho fazendo. Como nós já tivemos aqui atletas, digamos, muito tardios, nós tivemos aqui, que foi descobrir depois de 50 anos uma paixão, né? Eu posso citar aqui o Valmir, do pedal do Valmir, não sei se já ouviu falar, ele cria um grupo de pedais, ele se apaixonou por aqui, teve uma lesão também, o labral no joelho, achou que nunca mais ia praticar esporte, pegou uma bicicleta qualquer, né? Quando eu digo qualquer, não é a bicicleta específica, pedalou uma noite inteira, chegou em casa, começou a chorar, né? E a família, o que foi? E aí daquilo ali ele seguiu, né? Então a pergunta que eu faço é nesse sentido, né? Se às vezes era aquela coisa latente, mas é evidente que o ambiente ele tem sim, né? Ele tem a sua influência, né? E aí quando eu perguntei da tua irmã, que de repente eu disse, não, minha irmã, sei lá, não é, ela é música, né? mas não foi o caso, né? Não caiu muito longe, Não né? caiu longe, Hoje né? ela segue, ela faz a parte administrativa na escola de natação. E hoje todo mundo ainda ativo, meu pai talvez um pouco menos, claro. né? Mas ainda se mantém ativo, faz as aulinhas de hidroginástica, né? Já não faz mais maratona. A minha mãe super ativa, é um ponto fora da curva, né? Tá com 76 anos, 76 nada, anos. pedala, Como é que é o nome corre. Naida Freitas. Naida. Faz Krav Maga, dança de salão, Olha, que maravilha. capoeira, encontra às vezes cidade. Tua mãe passou na aula de capoeira, enfim, ela é extremamente ativa. Que legal. Então, assim, e em casa a gente segue, né, com essa educação. Comentei que sou mãe Sim, de duas meninas. Duas meninas. E o esporte é ferramenta de educação, a gente não negocia o esporte e costumo brincar, né? É mais legal gostando, mas elas têm, né, a possibilidade de escolher a modalidade, tirando a natação, que é um inegociável por enquanto. E se não quiserem ser atletas, está tudo bem, mas uma vida ativa, sim. Agora eu vou continuar nessa perguntas hipotéticas, né? Se você não fosse triatlon, né? Que natação, ciclismo e corrida, né? Que um outro esporte você gostaria de fazer ou já tentou fazer por esporte? Tive aí uma vivência na adolescência no voleibol. Olha. E enquanto estava vinculada à Unisul, inclusive nos jogos, a gente tem os jogos internos, ainda, né, tirava a poeira, jogava um pouquinho, gostava bastante. Tenho dificuldades com modalidades de contato, então acho que para esse lado eu não me iria. E não sei, além do voleibol, que mais? Futebol, já jogou com amigas? Futebol, minha experiência não é muito positiva, mas é isso, na faculdade a gente vivenciou, participei, jogava, né? Fazia número na quadra, mas não é algo que eu tenha facilidade, as lutas também não é algo que tenha muita facilidade, não sei. Deixa eu só fazer um registro, né? Você falou de voleibol. Recentemente nós perdemos, né? Quem praticou voleibol, um grande professor, que foi o Ivo. Badeco, foi meu professor. Foi meu professor de vôlei no instituto, eu pratiquei, né? Isso, vôlei. Eu também. Tu também? Eu Olha, também. a gente treinava no ginásio, que não existe mais, do lado do Figueirense. Nós treinávamos ali no contraturno. E quando teve os Jogos Abertos aqui em São José, faz uns 3 anos, acredito. 2020. 2020. Teve um jogo, teve uma final lá no ginásio do Bela Vista, eu encontrei com ele, foi onde eu bati uma foto com ele, a gente pensou, então vamos dedicar esse programa para ele, porque ele foi um grande professor, né?
E você falou, né, dessa questão, como é importante o professor de educação física. Como ele é importante na vida da gente. Como é importante ter bons professores. Eu estou falando isso, eu vou citar um outro professor que uma vez foi meu professor, que é o Liquinho, que pratica remo, que é hoje master do remo, o Dutra. E eu lembro assim, quando eu estudava no Aderbal, assim, nós tínhamos aquelas tardes de chuva, não dava para fazer. Ele sentava na mesa e falava da importância de praticar o esporte. E eu lembro que ele dizia assim, ó, se você vê hoje um cara correndo na rua, o que todo mundo faz? Ô, seu maluco, como era antigamente, né? Antigamente. Seu maluco, vai para casa. Hoje não, hoje nós temos o hábito de ver pessoas correndo e ninguém mais liga para aquela pessoa. É interessante isso, né? Como muda, né? Não, acho que essa mudança de cultura, mas vou voltar Claro, ao ponto dos professores de educação física. E uma das memórias que eu tenho muito vivas, né? Eu estudei em São José, estudei no Melão, no Maria Luísa de Mello. Maravilha. E entre os meus professores de educação física, eu tive a felicidade de continuar encontrando, né? Até recentemente. Então, Maciel se aposentou recentemente, a gente trabalhava junto na Secretaria de Esportes, né? Na verdade, eu com os projetos, ele por lá. O professor Rafael, que era professor de educação física, continua aí, foi o meu grande incentivador no voleibol, na verdade, né? Então ele montava o time para os jogos escolares, e aí acabei indo para o instituto, e aí era o Edio e o Badeco, os dois treinadores. O Edio, volta e meia, ainda encontro com ele por aí. E o outro professor de educação física, acho que era o Mesquita, que trabalha com futsal, volta e meia ainda encontro. Então, assim, tenho essa felicidade, né, de encontrar todos os professores de educação física, né, ou a grande parte deles ativos até o final, né, de carreira, vamos dizer assim, ativos, sendo exemplo, e acho isso Eu tive grandes professores de educação física, né? Vou citar nomes aqui, já falei do Liquim, que foi um grande professor, o Itamar, que foi na minha época do primário. No instituto eu não lembro do professor, acho que era Felipe, chamava ele de Aritana, na época tinha uma novela, né, por causa do cabelo, mas assim, foram grandes professores que eu tive, né? E eu lembro assim que um pouco que a educação física, ela era como se fosse uma matéria menor. Você vai me entender, na época. Era como se fosse uma matéria menor, sabe? Educação física, olha aí, é fácil. Aí depois, quando a gente vai passando o tempo, a gente vai ganhando uns quilinhos, a gente vai perdendo um pouco. Como era importante aquilo, como deveria ter aproveitado mais, né, a educação física, né? E acho que hoje, né, é latente, vem aí algumas discussões de tirar, não tirar, e a gente, eu acho que cada vez mais entendendo a importância do movimento para a vida das pessoas e o papel da educação física nessa contribuição do movimento. Perfeito. Né? Principalmente quando a gente fala em formação, quando a gente fala em crianças, né? Tempo de tela completamente aumentado, mudança no estilo de vida, a gente não caminha mais por falta de segurança, né? Talvez hoje um número muito restrito de famílias tenha a possibilidade de se deslocar até a escola a pé ou de bicicleta, a gente também não tem segurança. Verdade. E aí a gente começa a ver as consequências da ausência do movimento, né? A falta de coordenação. Eu trabalhei na graduação em educação física, pegava alunos entrando, né, adolescentes, início da idade adulta, com dificuldade de movimentos elementares, movimentos naturais. A corrida é um movimento natural. Sim. E a gente vai perdendo a coordenação se não for estimulado. Desengonçado. Né? Então, a gente tem aí, né, a necessidade de olhar para a importância das aulas de educação física, de ter profissionais que queiram atuar e que sejam, né, remunerados de forma respeitosa, vamos lá, para que possam fazer o seu trabalho. Também. E o complemento, né, que são as atividades extracurriculares. Então, hoje a gente vem aí com o ensino integral no Brasil. E um grande ponto aqui que me traz para reflexão, eu acho que a teoria, a base, né, que está por trás, ok, mas eu falei, a gente não tem estrutura. A gente vai deixar, né, uma criança na escola mais horas e do ponto de vista motor, né? Como é que a gente vai dar esse suporte? As estruturas das nossas escolas hoje, e aí vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? Não tem piscina,
não tem pista de atletismo, a gente fica muito, né, no comum lá nos grandes jogos, e aí fica faltando do ponto de vista do desenvolvimento. Porque assim, ó, eu estava conversando contigo aqui, é porque eu não trago pauta, né? Não faço pauta, não faço nada, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, trocar uma ideia. E uma vez eu fiquei pensando, assim, olhando, né, em retrospectiva, assim, como eu ouvia alunos pequenos, assim, da minha idade e tal, não, eu vou fazer tal atividade, porque eu sou dispensado da educação física. Como se a educação física fosse um castigo. Aí depois eu começo a lembrar da educação física, como eram as aulas e como eram gostosas, né? Para começar, vamos lá, tu não está com caderno, não está com nada, né? Tu está de calção, uma camiseta, fazendo exercício, né? Fazendo exercício, suando. E aí, voltando lá no professor Aritano, eu lembro que ele tinha, assim, toda semana ele dava noções básicas de atletismo. Né? Então, por exemplo, quando em 2002, foi em 2000 na Austrália, né? Na Olimpíada da Austrália. 2002. O Brasil ganhou... 2000. O Brasil ganhou a medalha de prata no bastão, né? No revezamento. No revezamento de bastão. Eu fiquei super empolgado porque eu lembrei, olha só que loucura, eu lembrei de uma aula de educação física que nós tivemos e como o professor nos ensinava a passagem de bastão, como era uma coisa, qual é a palavra que eu vou usar? Era quase uma solenidade, era uma coisa sagrada, né? A passagem do bastão, quando pega. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque daí eu nunca imaginaria que o Brasil ganharia uma medalha nesse esporte. Nós estávamos muito longe disso. Então eu lembro que quando em 2000 eu estava na TV assistindo, e aí começou a correr, eu digo, beleza, o Brasil se classificou entre os 8, mas vai ser o último, né? Vai ficar, daqui a pouco os caras ganharam a medalha. Tu vê, e eu sou do futebol, já vi outras conquistas importantes. Aquela conquista me marcou, acredite, viu, Elenay, por uma aula de educação física lá no distante ano de 1980, numa das quadras do Instituto. Fábio, eu ministrei a disciplina de atletismo na Unisul, pegava alunos entrando, né? Era a primeira fase. E nas primeiras aulas, primeira aula, eu fazia um levantamento com todos os alunos. Vamos lá, uma turma com 30, em média, 30% dos alunos que estão entrando na graduação em Educação Física, fazendo a disciplina atletismo, tiveram atletismo na escola. 30%. 30%. Então, eu falei, e a gente acaba, né, esses professores, a gente estava no bacharelado, não vão atuar na educação física escolar, sim. Mas a probabilidade deles trabalharem com atletismo é muito baixa. É baixa, né? E aí a gente fala de uma modalidade que é uma modalidade base, né? A gente tem aí as corridas, os saltos, o arremesso, o lançamento, né? Que desenvolve aí todas as habilidades de forma global, né? Agora, o triatlon, né, especificamente, que foi um caminho que você seguiu, eu queria que desse uma retrospectiva, assim, ele evoluiu no geral, evoluiu porque o esporte evoluiu, os equipamentos evoluíram, a alimentação evoluiu. Fala um pouquinho, assim, desde lá que começou a praticar hoje, assim, se tu pudesse... O triatlon é uma jovem modalidade esportiva, principalmente, falo jovem quando comparado com as modalidades clássicas, né? O atletismo, como a gente acabou de falar, que vem lá dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Né? O ciclismo como modalidade também clássica e a natação, né? Está aí presente desde a natação utilitária, mas a natação competitiva, que teve início logo nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, a gente está falando aí de uma modalidade que surge no final da década de 70, nos Estados Unidos, relativamente nova, tem aí, né, dentro da sua origem histórica... Ele surgiu por desafio? Alguma coisa assim? Deram uma aposta? O DNA do triatlon é o desafio, então a teoria, né, ou o marco histórico mais aceito foi de que ela surgiu em San Diego, na Califórnia, num clube de atletismo, que num primeiro momento, ao dar férias para os seus atletas, quando eles voltavam de férias, né, do atletismo, eles tinham que cumprir lá um nada, pedala e corre. No ano seguinte, rolou um desafio com os salva-vidas de San Diego, e isso acabou, né, ganhando força e espaço, tanto que tem um marco em San Diego como o início da modalidade. E aí, 2, 3 anos depois, tem uma outra história que talvez essa seja mais famosa ainda, de que o triatlon surge numa mesa de bar no Havaí, a partir de uma discussão
de quem seria o atleta mais completo. Na época, no Havaí, existiam 3 modalidades importantes, famosas, clássicas, que era uma volta de natação, numa baía, a volta ciclística na ilha e a maratona. E talvez depois de algumas cervejas, eu imagino, alguém levantou e falou que o mais completo seria o que fizesse as 3 na sequência. E 19 atletas largaram um formato de desafio. O primeiro era um taxista muito bem condicionado, imagino eu, Sim. que terminou aí a prova por volta aí um pouquinho abaixo de 12 horas, se não me falha a memória. Gente do céu, que interessante isso, eu não sabia não. É. Eu fiquei imaginando que o triatlo seria um desafio, né? Alguém... E aí surge o desafio, a partir disso começam as organizações, né? Surge logo na sequência a Federação Internacional, Campeonatos Mundiais. Ela se insere nos Jogos Olímpicos no ano 2000 em Sydney, estreia em Sydney. E aí, para a sua estreia em Sydney, uma série de modificações foram necessárias. Por exemplo? Né? Por exemplo, o marco e o que hoje caracteriza muito essa divisão do triatlon, eu digo que a gente praticamente tem 2 modalidades com o mesmo nome, porque elas têm características diferentes, é o ciclismo. Então, no ciclismo, para entrar na Olimpíada, os triatletas pedalam muito próximos um dos outros, ou seja, o vácuo é permitido. E lá nas origens históricas do Ironman, por exemplo, o vácuo é proibido. Então tem uma distância limite de tantos metros. Mas Mas os trechos, as quilometragens, enfim, são iguais. Hoje são não muda nada. Não, bem diferentes, né? Então esse desafio do Ironman é uma ultra distância, né? uma distância extrema aí, de longa distância, de esporte de endurance. O Ironman tem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona, 42 km. Gente, eu admiro demais, gente. Vamos lá. Vamos repetir, vamos lá. O pessoal está em casa, né? Às vezes, claro, vê, teve lá, passei lá, o trânsito estava fechado, em vez de reclamar, por favor, vamos torcer. Vamos torcer. Repete, por favor, olha só. Natação, começa com a natação. 3.800 metros de natação. Quase 4 quilômetros nadando. Vamos lá, já começa por aí. Aí sai dali, vai descansar? Vai beber cerveja? Não. 180 quilômetros. 180 quilômetros de ciclismo. De pedalando. E uma maratona, 42 quilômetros. 42 quilômetros. Então, hoje, os melhores triatletas de longa distância, na distância Ironman no mundo, fazem aí abaixo de 8 horas. E os normais, vamos lá, né? Ou não sei se são normais, né? Mas quem se desafia, existe um limite, vamos lá. Existe uma turma da elite, tudo bem. Florianópolis tem um limite de prova de 17 horas. Então, entre, vamos lá, 7 e tralalá, quase 8 horas a 17 horas de prova para completar essa distância. Tá? É uma prova tradicional que a gente tem aqui em Florianópolis há mais de 20 anos. Movimenta, né, toda Santa Catarina, não vou dizer que está restrito a Florianópolis, porque respinga pra gente aqui em São José, o pessoal vai pro Beto Carreiro, vai fazer turismo. Usa hotel, Exatamente. Aluga casa, enfim, tem todo restaurante, movimenta vai na ponta a economia. de baixo, almoçar, tem tudo isso aí, né? Envolve tudo isso aí, né? Envolve tudo isso, né? São cerca de 2.000 atletas? 18.000 atletas. 2.000 atletas. Agora, Helena, você falou, né? Por exemplo, um triatleta, é a palavra correta? Tecnicamente, por exemplo, ele faz uma maratona. Ele sozinho, se ele for disputar uma maratona, é garantia de que ele vai vencer? Não. Entendeu minha pergunta? Eu fiquei pensando nisso agora. Porque não vai cansar tanto fazendo as outras, mas eu acho que não, né? O triatleta tem inclusive, que eu lembrei de uma brincadeira, de uma piadinha, né? O triatleta é aquele cara que ele não é bom nos 3, aí ele vai fazer triatlon. Mas é só uma brincadeira. Sim, mas eu entendi o que tu estás falando. Hoje os nossos melhores... Porque ele faz a regularidade, né? Uma preparação de regularidade, né? Então, os especialistas nas modalidades individuais, na natação, no ciclismo, na corrida, geralmente são melhores. Hoje os nossos melhores triatletas, né, incomodam. Então, a gente teve aí São Silvestre,
dezembro. Então a minha pergunta não foi descabida, tivemos né? aí Miguel Hidalgo, que é o nosso hoje triatleta que está em busca da medalha olímpica para os próximos Jogos. Foi o melhor triatleta do Brasil até hoje em todos os Jogos, teve a 10ª colocação nos Jogos de Paris. O Miguel, ficou, vamos lá, eu não quero falar besteira, mas num top 10. Na São Silvestre. Então a minha pergunta foi boa. Vai, fala, cara. Não, sim, incomodam, né? Então, às vezes eu faço uma perguntinha boa aqui, né? Às vezes eu faço. Não, porque eu fiquei pensando nisso, mas é claro, gente, deixa eu voltar um pouquinho lá de novo na medalha de prata na corrida de bastão, lá, ali, né? No revezamento. Revezamento de bastão. Cada atleta daquele, ele está no lugar certo, né? Porque tem o atleta de arranque, tem o atleta de resistência, tem o terceiro atleta que ele tem uma função específica e o último atleta é o de velocidade, né? É aquele que vai para o sprint final, correto? Geralmente eles fazem né, na composição da equipe, sim, é isso, né? Usam as potencialidades dos atletas para compor, né? Para saber quem faz o quê em qual momento. Quem tem uma explosão maior na largada, né? Vai ser o primeiro homem a largar, enfim. Então, quer dizer, então um triatleta, ele tem também essas potencialidades que ele, como ela falou, ele consegue usar naquele conjunto, né? Naquele conjunto, na fase de transição. Eu vi uma vez uma competição que uma pessoa perdeu justamente essa fase da transição, né? De sair da natação, de pegar a bicicleta, quer dizer... Quanto menor a distância da prova, sim, mais importante são as transições. Tanto que no triatlon, vamos falar, né? Olímpico e a longa distância, que são essas provas comerciais, o Ironman, por exemplo. Quanto menor a distância, mais importante são os aspectos técnicos e as transições são aspectos técnicos muito importantes, né? Esses momentos de troca entre as modalidades. E o atleta precisa treinar muito bem para ele, né? Ele tem que estar adaptado, ele precisa fazer de forma rápida, de forma precisa. No triatlon olímpico ainda, a gente chama as transições de quarta modalidade, né? Então precisa de uma atenção especial. E aí a gente ainda tem uma máxima, que coisa técnica, né? Isso é muito técnico. É muito técnico, né? E a gente tem uma modalidade que é a mais técnica das três, que é a natação, que há uma necessidade, por vezes, né? Quando a gente fala em alto rendimento, em caminho para o alto rendimento, ela tem uma necessidade de início muito antecipado. Depois a gente vai perdendo essa potencialidade, essa janela de oportunidade de desenvolver mais tardiamente, não que não vá desenvolver, mas a natação ela precisa ser desenvolvida, né, antes ainda do ciclismo e da corrida. Depois eu diria que a corrida, né, como inclusive uma atividade com elementos mais naturais, né, e o ciclismo na sequência. E pela característica da prova, né, comentei do vácuo ser liberado, então tem uma estratégia competitiva, né, dos atletas ali fazerem um rodízio num pilotão. A gente tem uma máxima que não caiu ainda, que é quem não nada não compete e quem não corre não ganha. Ou seja, tem uma importância grande para a natação, porque se sair lá atrás da água, diferente de uma modalidade do triatlon de longa distância, eu saio atrás da água, mas eu venho buscando, porque eu tenho muito tempo ainda no ciclismo. Se eu não saio no triatlon curto ou olímpico, já num primeiro grupo, dificilmente eu consigo chegar no grupo que está lá revezando e se ajudando no ciclismo, né, gastando muita energia, e aí a corrida é quem decide a prova. Gente, a minha sincera e total admiração pelo pessoal do triatlon, né? Porque assim, a gente pratica o esporte, cada um no seu limite, né? E eles são de ferro, né? Quer dizer, claro que ali tem muito treinamento, tem tudo isso aí, né? Agora, como é que funciona, por exemplo, a parte da alimentação, né? Como é que funciona a parte da alimentação, assim? Uma semana antes, como é que funciona? Como é que ele... Bom, depende do nível do atleta, dos objetivos dele, né? Então a gente tem aqui uma gama desde os amadores, né? Eu inclusive tenho aí um desafio esse ano, eu estou inscrita no Ironman Brasil esse ano. Já tem a minha torcida aqui, já tem a nossa torcida. Vamos ver o que vai acontecer, né? Comida de verdade, treinos mais longos, né? Acompanhado com a minha nutricionista, a gente tem a estratégia
até porque eu tenho, né, vida normal, trabalho, então preciso estar bem para as outras atividades. Então, é comida de verdade, suplementos específicos para dar conta. Quando a gente vai para os atletas de rendimento... Comida de verdade é aquela comida de feira, viu, gente? Aquela comida de verdade. Arroz, né? feijão, Isso. bife, Come bem salada. mesmo, come muito. Assim, né? Agora, Exemplo, iniciando um ciclo carboidrato, maior. Isso. Bastante macarrão. É equilibrar, né? Eu acho que Sim. equilibrar carboidrato, proteína, mais, né, os minerais aí, as vitaminas através, né, das fontes aí mais naturais, é fazer as escolhas mais saudáveis, mas aumentando os ciclos, né? Tem dias aí de 3, 4, 5, 6, 7 horas de treino, então suplemento durante o exercício, mas a gente tem que cuidar o depois também, né? Então repor para que a gente esteja bem, né? Não deixe a imunidade cair, não fique doente. Então é o equilíbrio, né? Balança energética. Que legal. E aí nas provas curtas as estratégias são diferentes, até porque são provas rápidas. A gente tem o sprint triathlon, que os atletas de alto rendimento, em média, aí 50 minutos a 1 hora. A prova disputada nos Jogos Olímpicos, ela dura, em média, 1h45, 2 horas. O atleta se alimenta durante Eles geralmente usam carboidrato no formato de gel, então, ou garrafinhas durante o ciclismo. Mas que é livre, por exemplo, o consumo? É livre o consumo. Mas se ele consumir demais, atrapalha, por exemplo? Não. Cada um com a sua estratégia. Porque tem outros fatores como uma banana, por exemplo? Em prova de altíssima intensidade, não. Porque geralmente é o nem desconforto, na transição, né? o cara vai pegar, tu imagina joga que a alguém banana pro cara lá. Tá lá ofegante. Sim. No máximo, no limite dele. Entendi. Uma banana ali não cabe. Num Ironman, que é contínuo, né? O ritmo de cruzeiro lá. Banana, a gente lembra do Guga, né? O Guga fazia muito isso, né? Que era uma Mas em altíssima intensidade. Não. O máximo é durante a hidratação, suplementação líquida durante o ciclismo. Entendi. E o mais comum são o gel de carboidrato durante aí ciclismo e corrida principalmente. Eu sempre falo em gel de carboidrato, essas coisas. Eu lembro do Amir Klink, né? Quando ele fez a travessia. E no livro ele fala muito isso, né? Uma empresa de São Paulo que criou toda a alimentação dele era toda desse tipo, assim, toda em gel, toda em... Nós temos umas fotos, depois eu vou pedir para a produção, para Elinay falar um pouquinho, contar um pouquinho dessas histórias. Primeiro teu nome, Elinay, por que Elinay? Putz, essa é uma história interessante. Outra pergunta boa? Pô, hoje eu tô bem, vou começar a anotar aqui agora. Duas perguntas boas. E essa o pessoal não vai esquecer. Então vai lá, por favor, conta pra gente. E a hora que aparecer a foto, me avisa, porque eu não vou ficar olhando para Meu pai e minha mãe acho que não tinham nada para fazer, e aí juntaram o nome dos dois. Sério? Então, o nome do meu pai é Hélio. E o nome da minha mãe é Naida. Elinay. E aí, como a criatividade é pouca, o nome da minha irmã é o contrário. Nay-L. Elinay, Nay-L. Tá, e tu se vingou nas tuas filhas ou elas têm nome comum? Não, eu falei que desde sempre as minhas filhas seriam Marias. Maria, o mais simples. Tá a Maria Júlia e a Maria Cecília. E seriam... Tu acabou com a brincadeira ali. Acabei com a brincadeira ali. Se fosse menino, seria João, que é para não perguntarem duas vezes. Então, um recado aí para as Marias. Agradeçam, tá? Mas brincadeiras à parte. E essa foto aí? Isso, acho que contextualizei ali logo no início. Sim. Então, esse sangue, né, ele vem da veia da minha mãe. Minha mãe foi professora de natação, foi atleta amadora e ela vivenciou aqui. A tua mãe é ciclista? A minha mãe é ciclista. Ai, que legal. Eu e a minha irmã. Uma foto clássica. Como é que é essa foto, lembra? São Paulo, se eu não me engano, numa competição de ciclismo. Olha que legal. Imagino aí que devia ter uns 8, 9 anos. Ai, que bonitinha. Então, a minha mãe viajava com as duas filhas Brasil afora. Meu pai, nessa época, acho que foi um pouquinho antes da gente vir para São José em definitivo. Meu pai era, antes de ser empresário na área de natação, ele foi caminhoneiro. Então, meu pai ainda viajava, Minha mãe viajava com a gente a tiracolo. Se eu estiver falando besteira, é uma bicicleta bem rústica, assim. Mas é que naquela época, né? Capacete. Hoje esse tipo de capacete nem existe mais, chama capacete de tira.
né? Hoje os capacetes precisam ser rígidos. Que foto linda! E aí ela tem uma história, tá? De repente, Por favor, depois vou te indico para vir aqui contar um pouco de história. As histórias são boas, mas ela fez a primeira prova de triatlon no Brasil, que aconteceu em 82. Ela tá convidada já. E... Essa foto aí, que maravilha. Bom, eu acho que essa traduz um pouquinho, né, dessa minha essência. O amor que a gente tem pela natação. Natação, para mim, é uma modalidade que traz... Que foto linda. Calma, traz tranquilidade. A água é um lugar que me acalma muito. Então, hoje, nessa minha vida, por vezes, né, de muito trabalho, bastante estresse, é o lugar que eu me sinto bastante tranquila. Que maravilha. Esse é um trabalho aí que um grande amigo meu, Eduardo Dux, fez pra gente registrar, né, alguns momentos. Que foto linda, linda, linda essa foto, ó. Aí? Esse é o meu biquinho, essa é a Yasmin. Yasmin foi uma menina que começou com a gente no projeto de triatlon aos 7 anos, mas essa foto eu trouxe porque ela retrata, né, o amor de ser treinadora, né, o cuidado com o desenvolvimento, essa relação que a gente precisa ter de forma muito positiva com as crianças e com os jovens para que eles queiram continuar, independente se eles vão escolher o caminho do alto rendimento ou não. Que legal. Então, essa minha relação, né? Yasmin começou no triatlon aos 8 anos de idade, viajava comigo para cima e para baixo e mais recentemente... Essa foto é onde? Brasília. Brasília. Lago Paranoá e ao fundo. Isso. Um campeonato brasileiro de triatlon. Eu conheço lá. Isso. E ela tá séria ali, né? Compenetrada, né? E essa foto aí? Ilustrar aí a nossa família. Meu pai e a escola de natação já foi homenageada aqui em São José. Então, pra gente, né, pensei em algumas imagens que pudessem, né, retratar e contar um pouquinho da nossa história. Foi isso? Não lembra? Não lembro. Ai, que legal. Talvez há uns 10 anos. Certo. Ali Não, as meninas já estavam por aí. Talvez essa é minha irmã, a Naeli. Talvez aí um pouquinho menos de 10 anos, porque acho que eu tenho uma outra foto que as meninas, minhas filhas, já estavam aí. Ó. Olha, essa foi sem querer. Mas essa é a Juju. Essa talvez na hora de carregar aí foi. Não, tudo bem. Foi sem querer. Tá feita homenagem pra Juju. Tem mais foto, produção? Aí. Essa é uma foto de uma etapa de campeonato catarinense. A Sofia Gelati é uma menina de São José, que começou no projeto aos 13 anos. Hoje está competindo internacionalmente. Foi terceira colocada nos Jogos Abertos do ano passado na modalidade de triatlon, representando São José. Então, ela retrata um pouquinho, né, da importância do trabalho de base, do desenvolvimento esportivo. Vamos falar muito depois sobre isso. Quero conversar contigo depois sobre isso aí. Por isso que essa fotinho aí com a Sofia tá aí. Tem mais alguma foto, produção? Senão depois a gente volta. Tá, fechou. Depois a gente vai ter uma outra sequência de fotos. Eu queria falar um pouquinho sobre... Quando eu conversei com algumas pessoas do esporte, que eu ia conversar contigo, né? Ela disse assim, fala com ela sobre o olhar clínico que ela tem em pegar um atleta e trabalhar aquele atleta, ver a potencialidade. Fala um pouquinho desse teu trabalho. Acho que muito mais do que... Pode deixar tua modéstia um pouquinho de lado. Mas eu acho que oportunizar seria o primeiro ponto, a primeira palavra. Eu acho que nós precisamos ter ídolos no esporte. Perfeito. Eu sou uma que torço, né, para que o Brasil tenha aí grandes atletas, que tenhamos mais medalhas em Jogos Olímpicos, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter esse início, né, oportunidades. Então, uma base grande em que as crianças, principalmente, possam vivenciar diferentes modalidades esportivas e, a partir desse desenvolvimento, desse envolvimento, elas possam ser direcionadas para aquelas modalidades no qual elas têm mais potencialidades. Perfeito. Né? Então, no triatlon, a gente precisa de jovens, né? E depois atletas que tenham aí uma alta tolerância ao esforço, à dor, né? Ficar lá no limite durante muito tempo, que tenham boas habilidades técnicas, né, nas 3 modalidades. Só que talvez, e tem um exemplo que eu vou mencionar, nem sempre a gente consegue dentro das condições que a gente tem. Sim. Eu tive uma outra atleta
que morava em São José, vinha de uma situação familiar que ela, naquele momento, impossibilitava de ser nadadora. A gente tinha equipes competitivas no Clube 12, lá na Unisul, e ela estava no projeto de triatlon. E ela ia muito bem na natação, mas com alguma dificuldade de desenvolver a corrida. E até hoje tem. Então, dentro desse olhar clínico, naquela época eu falei, bom, o que eu consigo fazer? Bom, tentei, não fica aqui. E hoje, ela está com 22 anos, formada em educação física, virou nadadora, participou de Jogos Abertos e foi medalhista. E o olhar clínico, né? Algo que eu falei lá atrás, eu falei, eu tenho certeza que você teria sido uma melhor nadadora do que você foi uma triatleta, mas dentro das condições que a gente, né, tinha naquele momento da vida dela, foi o que a gente conseguiu oferecer. No futebol nós temos, assim, eu trabalhei sempre, muito tempo com futebol, né, quase 30 anos, então a gente tem muitas histórias assim, de que alguém com um olhar clínico chamou o cara, o que estás fazendo aí jogando centavante, meu filho? Tu não tem nem cacuete, vem para cá, vem para a lateral direita. E o cara foi um exímio lateral direito. Como era um lateral direito, virou um baita atacante, como era goleiro, que é aquela história, você não vai escalar o Ronaldinho na lateral esquerda, né? Ele é atacante, então você vai tentar pegar a melhor potencialidade dele, né? Então, assim, a gente estava conversando aqui de outras atletas que passou por você, eu queria que você falasse um pouquinho, se puder, aí, de algumas histórias, assim, que eu acho legal isso, né? Eu acho que isso é um ponto, né, que eu digo, deixa o meu coração quentinho, né? Olhar para trás e ver que o trabalho que foi feito, ele gerou frutos. E desses frutos, desde atletas que escolheram o caminho do alto rendimento, e aí talvez isso é o que ilustra, né? Esse é um campeonato brasileiro de triatlon aqui no litoral do Paraná, Caiobá. Eu imagino que esse ano aí... a Lelê já está ali, há uns 2, 3 anos atrás, imagino eu. Né? Mas a gente, 2016, 17, 18, a gente... Que linda. Né? Eu vou desde 2002 para esses eventos. E assim, saber que a gente contribuiu com a formação de pessoas, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas vamos falar de desenvolvimento de atletas, né? Acho que talvez o primeiro caso é a menina que eu admiro demais, que chama Micaela de Mello. A Micaela, eu conheço a família, filha de pais que foram atletas de atletismo e tinha um contato com o irmão, com a mãe, no qual eu tenho bastante carinho. E a Micaela acabou chegando no projeto da escolinha de triatlon ali por volta de 2011. E a Micaela corria muito bem, a perna da Micaela, né, vinha aqui no meu tronco e pedalava direitinho, mas o desenvolvimento da natação, e eu falei que a natação é uma modalidade muito técnica, né? Bastante, né? Ia demorar muito para desenvolver, talvez, né, tivesse alguma dificuldade. Eu olhava para a Micaela, eu via a Micaela no atletismo. E aí a gente fez uma primeira conversa, e a mãe dela eu lembro até hoje, né? Não, atletismo só tem menino. Não, atletismo... Eu falei, Elis, vamos tentar. Lembro de ter conversado com o Anderson, depois, né, o Thiago Olivo se envolveu. E a Micaela foi para o atletismo. Micaela, uma das principais barreiristas do Brasil, Nossa, hoje morando nos Estados Unidos, conto a história dela para todo mundo, recebeu legal. Vários convites de universidades americanas, né? Hoje está lá, vem representar, estou torcendo aí para que dê tudo certo para os próximos Jogos Olímpicos. Ela bateu na trave aí nas últimas edições. Então, assim, é de direcionar, né? É de abrir as oportunidades. Eu não quero que fique aqui comigo, eu quero o melhor, quero que a pessoa se desenvolva na sua melhor. Né? Exatamente, que voe. Então, acho que posso comentar sobre a Micaela. Tem uma outra história de sucesso, é mais famosa até, né? São José adotou a Jennifer. A Jennifer é uma atleta de São Bento do Sul. Saiu de casa muito nova, aos 14 anos, para nadar e competir por Florianópolis. Fazia parte da equipe da Unisul. Com isso ganhou bolsa, né, e foi estudar educação física. Ela já estava lá num processo de aposentadoria da natação. Ia voltar para casa e eu fiz um convite, Jennifer, vamos experimentar o triatlon?
né? Ela já mais velha, ela ia fazer 24 anos, e a Jennifer começa no triatlon e foi nossa representante nos Jogos Olímpicos de Paris, indo agora para um segundo ciclo, campeã de... Ela é medalhista, né, recordista de Jogos Abertos na natação, talvez uma das atletas que mais colecione medalhas nos Jogos Abertos. E aí ela vem aí coroar, participando de Jogos Abertos na natação e no triatlon vencendo o triatlon, indo aí para mais uns Jogos Olímpicos. Ela fez a sua iniciação esportiva, sua base no triatlon aqui no município de São José. E acho que essa história é uma história bem bacana. Comentei, né, Sofia, Júlio Monteiro, são atletas que o Cauã Petri, são atletas que iniciaram no projeto da Escolinha de Triatlon, que se desenvolveram, que escolheram o caminho do alto rendimento, que hoje participam de eventos internacionais, inclusive, né? Temos aí Sul-Americano, Campeonatos Pan-Americanos. Que maravilha. A função do professor, deixa eu dar esse testemunho aqui, ela é muito grande, né? Por isso que eu estou dizendo, a gente falou aqui de alguns professores de educação física, mas eu tive um encontro no SIC de uma professora minha de português, 37 anos depois, professora do Instituto. E ela veio me abraçar, eu digo, professor, você sabe quem eu sou? Sei, você é um grande jornalista, grande texto, professora de português, sabe? Então, assim, o trabalho de professores, a gente só vai ver isso aí lá na frente, né? Mas como é importante ali cada ajuste, cada conselho, às vezes aquela... não é briguinha, né? Mas cada advertência, não vai por esse caminho, não vai por aquele. Né? O ser chato às vezes, e né? eu falo muito, e tenho isso muito forte, né? Enquanto eu me preocupo com a pessoa e quero o melhor para ela, pode ter certeza que eu serei talvez uma das pessoas mais chatas, né? Porque eu entendo que a pessoa tem para dar ali, né? Eu quero falar de um filme que fala sobre cross country, que ele regimenta e que é uma cidadezinha de interior lá dos Estados Unidos, uma cidade hispânica, e depois aquela cidadezinha ganha 6, 7 campeonatos. Eu já vou lembrar aqui agora. Porque ele andava na rua e via a potencialidade dos meninos. Os meninos, eles iam colher verdura, frutas, e eles saíam correndo, eles tinham que pegar a aula e saíam correndo. E ele começava a controlar a velocidade dos meninos, e aí ele formou essa equipe de cross country. Eu já vou lembrar o nome aqui. Você nunca, numa sinaleira, você está numa sinaleira, o carro para, você olha para o lado e vê um atleta dizendo, poxa vida, aquela criança ali tem possibilidade. Já aconteceu isso contigo? Dessa forma não, mas eu tenho uma história... Por favor, conte pra gente. Eu estou aqui, eu vou pedir licença, mas é porque eu quero lembrar do filme aqui. Ano passado, acredito eu, né, volta e meia eu saio para minhas corridas, beira-mar do Continental, beira-mar do Estreito. Fazendo minhas corridas, passava uma menina muito jovem. McFarland. Quem puder assistir esse filme, já assistiu? Não assisti, estava na minha lista. Não, mas assiste. Não, caiu aqui. Por favor, assiste. Depois pode mandar uma mensagem para mim. Vou mandar. Tá. Assiste esse filme, McFarland. Ele é um filme de 2016 da Disney. Isso. Com Kevin Costner. Ele é o treinador. Isso. E ele começa a ver a potencialidade daqueles meninos sem acesso nenhum e aquela equipe ali se torna octacampeão estadual. Aliás, nacional. Por favor, assistam. Estou indicando. Esse está na minha lista. Então tá bom. Então vai assistir. E aí, passava na beira-mar, eu falei, mas essa menina é novinha e correndo forte. Olha que legal isso. E aí, tem uma pessoa que ele é fotógrafo, que é o Geraldo, e o Geraldo me acessou. Ele, eu estou aqui sempre fotografando e passa uma menina muito jovem e... me parece que ela treina sozinha e corre sozinha. Será que no triatlon? Eu sei que um dia a menina parou próxima dele, ele perguntou, ela, não, eu gosto de correr, corro sozinha. A gente fez a ponte, a Bia hoje treina com a gente triatlon. Olha que legal. É uma menina extremamente dedicada e me chama atenção e ela inspira, né? Eu falei, uma menina com, na época, menos de 14 anos, ela tem 15 anos hoje, completamente focada, né, dedicada, saindo para... E ela hoje tá treinando comigo, tenho ajudado, né, nesse momento, tentando contribuir.
extremamente criteriosa com os treinos, querendo melhorar, né? Então, assim, passando, falei... Cena de filme. Né? Cena de filme. Cena de filme. Alguém vai lá e vê e consegue ver o potencial. Agora, Elinay, você recentemente disputou os Jogos Abertos, aí conta pra gente. Bom, eu sou pau para toda obra, né? Costumo brincar, então a gente tem a responsabilidade de levar a equipe dos Jogos Abertos, isso desde sempre. O triatlon acho que entrou aí 1999, eu lembro que estava na faculdade, e a gente leva, e desde muito tempo, a equipe de São José para participar. Eu acabo estando geralmente como treinadora ou envolvida, né, na comissão técnica, mas como tô ativa, sou amadora, eu acabo sempre indo lá para reserva. Amadora. Então, estou sempre lá na lista de reserva, e o ano passado precisamos resolver, né? Os jogos aconteceram em Chapecó, Oeste, é mais difícil, né? Logística, etc. A gente não conseguiu trazer a Jennifer. A Jennifer teve, né, alguma situação de calendário, e aí entrei em ação. Não foi, né, melhor ano, mas enfim, contribuí com a equipe de São José. Legal. Nós finalizamos o evento, a gente tem o resultado individual. Sim. E nós temos no triatlon também o resultado por equipes. E aí a gente contribuiu aí para que o triatlon feminino permanecesse entre as 3 principais equipes do estado de Santa Catarina. Aplausos aí. Tem umas fotos, produção, depois coloca para aquela última sequência de fotos ali, porque eu quero fazer uma pergunta lá, é o seguinte: e quem quer fazer triatlon? Vamos supor, tem um filho, tem uma menina, vai assistir aqui como é que faz hoje? Procura quem? Tem umas fotos? Faz assim, depois responde. Primeiro vamos falar... Esse aí ilustra um pouquinho, né, o DNA de novo, pensei nessa história. Então, aquela senhorinha ali com o número 535 é a dona Naida, minha mãe. Essa foto é o ano passado, em Garopaba, num aquatlon. Aquatlon combina natação e corrida. Ela, aos 75, 74, 75 anos dela, né, nadou e correu. Do lado da minha irmã, né, a Larinha, atleta do projeto da escolinha. Ai, que lindo. Né, hoje já na faculdade, né, voando aí. Mas a tua cara ali não é de esforço nenhum, né? Tu tá passeando, Eu né? ali tinha terminado a minha prova, eu fui buscar a minha mãe, né, para dar aquela força, aquele apoio moral. Então, só para a gente fazer esse registro, né, do DNA, do ambiente, né, que molda, que incentiva, e a gente continua aí ativo. Um registro lindo, lindo. Tem mais foto aí, produção. Registro muito bonito. Foto maravilhosa. Essa aí? Essa é a Cissa, a minha caçula. Então, já passou a Juju anteriormente, a Cissa, e é o que a gente fala. A Juju é tua filha. Eu achei que era uma foto... Não, a Juju é minha filha. Não, então tá bom. Então tá feita homenagem para ela. Esse aí foi o Campeonato Brasileiro de Triatlon, que foi aqui em Canasvieiras, e a Cissa participou. E essa é a Jennifer Arnold que eu comentei, né? Esse é um banner, ela tá lá atrás e eu tô com ela ao vivo. Que poderosa, cara. Olha isso. Olha que foto. Ali é ela. Ela atrás é um banner, né? Que ela tá E aí ela tá ao vivo e a gente fez uma brincadeira. A expressão dela de foco, de compenetrado, chega a mudar, né, um pouco essa... Olha isso, e ali ela tá com um sorriso lindo. Que foto maravilhosa, gente. Que orgulho, hein, professora? Aí, ó. Jogos, aí, eles foram medalhistas nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, né? Um ano antes dos Jogos Olímpicos. Então, medalha de ouro no revezamento misto. É uma das provas do triatlon, né? A prova individual e a prova por equipes. E a Jennifer compôs aí o revezamento, a medalhista. Olha que foto. Esse aí a gente foi torcer ao vivo para ela em Paris, nos Jogos Olímpicos do ano passado. Então, né, estreia dela nos Jogos Olímpicos. E achei que não podia estar de fora. Então, fomos eu, meu esposo, a mãe dela estava com a gente. Então, a gente foi torcer ao vivo. Que legal. Esse aí era, na verdade, né? Não sabia para que eram as fotos. Não, mas essa foto a gente tem que mostrar. Ela não está competindo, gente. Ela está... Esse é o meu lado gestora, É o lado gestora, tá ali, bonita. Que legal, que maravilha, que família linda tu tem. Meus parabéns. Mas vamos lá, respondendo. Se hoje alguém, de repente, vai estar vendo o programa, eu quero ser triatleta, como é que faz?
Então, a gente ainda tem um projeto, tem um Instagram que chama Escolinha de Triatlon ADTRISC. A ADTRISC é uma sigla de Associação Desportiva Triatlética de Santa Catarina. Tá. Agora, ADTRISC, né? ADTRISC, Tá. isso. Uhum. Esse projeto, ele, como eu comentei, né, começou em 2002, ele teve uma descontinuidade ali entre 2008 e 2010, ele retorna em 2011 a partir de uma parceria com a Secretaria de Esportes de São José, com a Prefeitura. Uhum. A gente se mantém até hoje, a gente tem aí outros patrocinadores e apoiadores. O próprio evento Ironman Brasil é um grande apoiador do projeto. Hoje ele mantém a equipe de treinamento, então com uma verba mensal que ajuda, né, os jovens atletas a participarem de competições, que é onde começa, né, o calo a apertar, onde começa a ter mais investimentos, então equipamentos, participação de eventos e competições. E a gente tem, então, uma estrutura hoje, que é a iniciação esportiva, que chama Escolinha, que é para qualquer criança ou adolescente dos 7 aos 15 anos. Perfeito. Quero praticar, não quero competir, não tem problema. O objetivo é sair, é se movimentar. Certo. Então, o objetivo principal ali é a educação através do esporte, é conhecer a modalidade, é usar o triatlon como ferramenta educativa. Tá? Perfeito. Ali a gente, por vezes, participa de festivais de triatlon, mas nenhum participante, nenhum aluno do projeto é obrigado a participar de festivais ou de competições. Mas muitos deles participam, são aqueles jovens, aquelas crianças que talvez, né, gostem da adrenalina de participar de um festival ou de uma competição, que tem talvez um apoio, né, por parte da família. E aí eles começam, eles são movidos, né, ou eles conquistam um segundo grupo que a gente chama de pré-equipe. É um início da especialização esportiva, mas ainda não são especialistas. Perfeito. Eles vão praticar a natação mais vezes, eles vão pedalar, vão correr, vão se desenvolver na modalidade. E aí o terceiro grupo, que é a equipe de treinamento. Então, a partir dos 14 anos, principalmente, já estão participando de competições, muitos deles já participam no alto rendimento. E o último grupo, o último nível, são os atletas de alto rendimento. Hoje é o grupo que, por exemplo, representa São José nos Jogos Abertos, muitos são oriundos desse grupo de rendimento. Legal. Deixa eu só fazer duas perguntas em uma, né? Uma pessoa de 40 anos assim mais, ele começa a gostar, não, eu quero ser um triatleta. Pode? Lógico. Pode. Eu tenho aí no meu currículo Opa. vários atletas amadores, pessoas comuns que se descobriram, que mudaram o estilo de vida e que fizeram seu primeiro triatlon depois dos 40, depois dos 50, depois dos 55, depois dos 60 anos. Já vou emendar a segunda pergunta, mas ele vai autodidata ou você sugere que ele faça uma consulta médica, tenha um acompanhamento? Como é que funciona isso? Muito importante a tua pergunta e eu vejo duas ações principais. A primeira delas é justamente o que a gente chama de exame pré-participação. Então, passar por um médico, cardiologista, um médico do esporte e fazer o seu check-up, ver se está tudo ok. Né? Principalmente pós-Covid, cada vez mais importante, ver se as estruturas do coração estão ok. Liberado nesse exame pré-participação, procurar um profissional de educação física habilitado, né? Que tenha isso, seu registro no Conselho de Educação Física, preferencialmente que tenha formação como treinador de triatlon. Hoje a própria confederação, ela faz a formação de treinadores para que ele possa ser bem assistido, para que ele possa se desenvolver, né, nesse processo de longo prazo, começando ali com as provas menores e gradualmente se desenvolvendo, mas completamente. Hoje, eu acho que ter um objetivo de vida, uma mudança de estilo de vida, a gente fala muito em propósito hoje, né? Sim. Mas hoje eu trabalho com um grupo, inclusive dentro de uma assessoria esportiva, um pequeno grupo, que é isso, a base é a mudança no estilo de vida. Então, isso a gente tem visto como um todo na nossa sociedade, né? A mudança do álcool pelo café da manhã, as baladas pelas corridas de rua ou pelos eventos esportivos, e a gente tem aí alguns conflitos com relação a isso, né? A população por vezes incomodada
dos fechamentos de via pública para o pessoal praticar, seja corrida de rua, seja uma prova esportiva. Né, galera? Vamos e segurar. é isso, mas e o impacto que isso traz na nossa sociedade, né? Eu acho que isso, principalmente mais à frente, a gente vai conseguir, né, mensurar. Que é essa mudança, né? Uma população mais ativa, uma população mais saudável, com isso, né? Os investimentos, inclusive, em saúde, acabam diminuindo. Galera, vamos se mexer, galera, vamos praticar esporte. Elinay, nosso tempo está chegando no final, tu promete que tu vai voltar, tu vai trazer a tua mãe aqui, que família linda tu tem, quero muito, tá? Agradecer mesmo a tua presença aqui hoje, foi muito legal, foi gostoso, fica à vontade para tua última mensagem aí e agradeço de coração a tua presença aqui, tá? Fábio, agradeço muito o convite. Imagina. Muito bacana o nosso bate-papo, né? Fiz até perguntas inteligentes, você falou. Anotei tudo aqui. Estava, né, um pouco apreensiva, embora não pareça, né, só uma pessoa tímida e envergonhada que precisou aí se desenvolver, certo. Ficar na frente de câmeras principalmente era algo que me bloqueava, mas acho que foi um bate-papo legal e fico super à disposição. Tá? Para a gente fazer outras trocas, né? Alguém que queira entrar em contato, tá? Se quiser entrar tem as minhas redes sociais. Por favor, pode falar a tua rede social. Elinay Freitas ou Elinay Freitas Cheats no Instagram. Isso. Falei do Instagram da Escolinha de Triatlon lá, que é o projeto social, um projeto gratuito para crianças de 7 a 15 anos. Terá início agora, né? No mês de fevereiro ainda. Bom, redes sociais da Escola de Natação do Tubarão, de repente, né, os que estão assistindo. Sim. Hoje é muito legal receber o carinho dos netos dos nossos primeiros alunos. Elinay Freitas é o teu Instagram. Elinay Freitas, tudo junto. Joia. Eu acho que é isso. Então tá bom. Obrigado, tá? Nada. Você é muito necessária. Obrigada. Tá? Você é muito necessária. Galera, que programa legal, né? E vamos se mexer agora, claro. Se você vai se meter a fazer um triatlon aí com acompanhamento médico, tudo certinho. Galera, esse programa, todos os outros, as sessões ordinárias, sessões solenes, está nas nossas redes sociais da Câmara de Vereadores e também no canal 10.2, tá certo? Além desse, tem outros bate-papos. TV Câmara de São José, juntos pela cidade, juntos por você.